Vamos começar? Vamos. Possessivos. Temos dois tipos de possessivos. Os possessivos adjetivos, os adjectives, e os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Os possessive adjectives são os que conhecemos como possessivos simples, por chamar de alguma forma, os mais conhecidos. E os possessive pronouns são também se conhecem como possessive case, que são estes daqui. Assim como no português e no inglês, cada possessivo corresponde a um pronome pessoal determinado. My corresponde a eu. Your corresponde a você. His, ele, her corresponde a ela. Its corresponde a isto, animal, situação, já falamos disso. Our corresponde a nós, é um possessivo para nós. Your é o possessivo para vocês e their é o possessivo para eles. Tanto os possessive simples como os possessive case correspondem às mesmas pessoas, são possessivos para as mesmas pessoas. A diferença entre eles é que em um momento, dependendo da frase que a gente for formar, vamos a utilizar um ou vamos a utilizar outro. Sim? Os possessive simples se utilizam quando você utiliza o possessivo antes do substantivo. Por exemplo, book. Vamos imaginar livro. Meu livro. My book. Se você falar o livro meu, você vai falar book mine. Ou the book is mine, por exemplo. O livro é meu. Então, dependendo do substantivo, é que você vai utilizar um possessivo ou outro. Sim? Já vamos chegar aí com alguns exemplos. Então vamos lá. Eu vou falar para você, vou mencionar para você ver a pronunciação deles e depois você vai repetir. Um e depois o outro. My, your, his, her, its, our, your, their. Possessive case. Mine, yours, his. Pronuncia a N de mine e a S de yours, as S, porque a diferença entre um e outro são as S. Se você não pronunciar as S no final, vai parecer que você está falando my e não mine, your e não yours, por exemplo, certo? Então, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. My, your, his, her, its, our, isso, de novo, our, perfeito, your, isso, their, sim, lembra que não é their, é their, só deixar a língua um pouquinho mais solta, sim? Não pressionar para pronunciar uma D. Mine, isso, mine, isso, yours, isso, não esqueça das S aqui. His, é o mesmo que o outro, sim? Hers, está vendo que aqui é her e aqui é hers, isso, faz ênfase nas S. Its, ours, yours, theirs. Perfeito. Vamos lá. Entre os possessivos do português, temos 4 tipos de possessivos. Possessivo masculino, o feminino, o singular e o plural. Quando eu falo que alguma coisa é minha, eu falo minha, meu, minhas, meus. Ou seja, que eu tenho masculino, feminino, singular ou plural para falar que alguma coisa é minha. Aqui não. Aqui é só um, my, o mesmo para todos, certo? Mas vamos a botar o exemplo de my. Quando eu falo my, eu estou falando que pode ser meu, pode ser minha, meus ou minhas. Eu posso falar tanto masculino, feminino, singular ou plural. Como vou saber? Em português eu sei porque o mesmo pronome possessivo está me dizendo. Agora aqui não. Então como que eu vou saber se é meu, se é minha, se são meus ou são minhas?
porque o substantivo vai me dizer. Eu tenho que conhecer, perdão, o substantivo para saber se esse mai é masculino, feminino, singular ou plural. Antes disso não tenho como saber. Então, my book, your book, his book, her book, its book, our book, your book, their book. Meu livro, seu livro, o livro dele, o livro dela. Aqui neste caso não corresponderia o livro disto. Nosso livro, o livro de vocês e o livro deles. Certo? E aqui também a mesma coisa. São as mesmas pessoas. Por lo tanto, a diferença aqui é que o substantivo não vai ficar depois do possessivo, imediatamente depois vai ficar antes do possessivo. Então, diria, esse livro, por exemplo, é meu, mine, esse livro é seu, yours, esse livro é dele, his, esse livro é dela, hers, esse livro é disto, já sabemos que é um neutro, neste caso não encaixaria um livro, nosso, ours, de vocês, yours, e deles, theirs, certo? Então vamos lá, vamos utilizar book como exemplo. My book, continua, your book, perfeito, his book, her book, perfeito. its, não hay, Sí, no, de cualquier forma utiliza ele também. its book, Sí, no tem muito sentido porque teria que ser um livro de um cachorro, por exemplo, para você, vamos supor que você quer adiestrar um cachorro. Então seria o livro dele, por dizer, ou você tinha um livro, um picture book, que é um livro de fotos do cachorro, e você poderia assignar a ele o livro, você fala, esse é o livro dele. O livro das fotos da gente é esse, o livro das minhas fotos é esse é o livro dele. Então, no caso, teria que ser uma situação um pouco particular, mas para ir se acostumando a colocar algum possessivo para isto. Então, its book, our book, your book, perfeito, their book, perfeito, their book, perfeito. Agora me diga, o livro é meu, the book is mine, o livro é meu. Agora eu vou botar os exemplos the aí. book is mine, N, mine. the book, Tem que ser muito claro este final aqui, senão vai parecer que você está pronunciando isso. Vou te explicar uma coisa. Em inglês, se eu falar a casa é minha, ou esse é meu carro, por exemplo, vamos mudar, vamos falar do veículo, esse é meu carro, e eu falar this is my car, acabou aí, não tenho mais nada que falar, esse é meu carro, this is my car. Agora se falar esse carro é meu, eu falaria this car is mine, esse carro é meu. Se eu não falar mine, ou falar mine, não pronunciar essa N, por exemplo, de forma acentuada, para diferenciar que não é mine e que é mine, se parecer que eu falo mine, a pessoa que estiver escutando vai ficar esperando que eu termine de dizer o que eu estou dizendo, para você ter uma ideia. Se eu for falar, esse carro é meu carro novo, eu vou falar my. Eu vou falar, this car is my new car. Aí faz sentido eu falar my. Está me entendendo? Se eu falar, esse carro é meu, simplesmente isso, esse carro é meu, this car is mine. Mine. Se eu não falar mine com N, a pessoa vai ficar esperando que eu acabe a frase, porque eu estou dizendo que esse carro é meu alguma coisa. Esse carro é meu carro novo, esse carro é meu carro preto, esse carro é meu carro mais caro, o que for que eu for falar, mas está faltando alguma coisa nessa frase. Então, é importantíssimo que você pronuncie, no caso de mine, no caso de yours, essa S,
Certo? Então vamos lá. Me diga, esse carro é meu. This car is mine. This car is mine. Isso. This car is yours. Perfeito. Esse carro é seu. Vamos lá. Esse carro é dele. This car is his. Perfeito. É o mesmo. This car is hers. Hers. Perfeito. De novo. This car is hers. This car is her. This car is her. Cadê esse? This car is hers. Isso. This car is hers. Pronuncia as S's do final. Porque é o que faz a diferença. This car is its. It's. Perfeito. This car is ours. Ours. Perfeito. De novo. This car is ours. This car is ours. Perfeito. This car is Yours. this car is yours. Perfeito. De novo. Esse carro é de vocês. This car is yours. This car is yours. Deles. This car is theirs. Theirs. Exatamente. De novo. This car is theirs. This car is theirs. Theirs. Perfeito. Is theirs. Perfeito, com esse, perfeito. Vamos lá. Então, já que estamos falando de carro, vamos falar de carro. My car. Por exemplo, este é my car. This is my car. Isso aqui é... Que tipo de possessivo é? My car. Masculino, femenino, singular, plural, ¿cuál es? Masculino. Feminino, meu carro. Masculino. Masculino, meu carro. Sí, sería mia casa, femenino. Mia, femenino. Meu, masculino. Meu carro. Sí, entonces sería que... My car. Sí, sería que masculino y qué? Masculino e plural. E meu carro. Singular. Masculino singular. Tenemos masculino, femenino, singular y plural. Ese aquí es masculino y singular. ¿Sí? En portugués sería meu. Meu já está te dizendo que é masculino, feminino, singular ou plural. Se eu tapar aqui, você não tem ideia se isso é masculino, feminino, singular ou plural. Se eu tapar carro, você não sabe o que é isso. Não tem como adivinhar, teria que acertar. Não tem como, porque ele não está dizendo nada. ¿Sí? Não está dizendo que é uma coisa ou outra. Vamos lá. This is my house. Esta é minha casa. Que tipo de possessivo tenho aí? Singular. E mais o quê? Singular e plural. Não, ou é singular ou plural? E masculino ou feminino? Singular e masculino. Feminino, que é minha. Exacto. Então temos aqui um singular e masculino e um singular e feminino. This is my book. Esse Perfeito. livro é meu. Não, Esse é meu livro. se você falasse esse livro é meu, você falaria this book This book mine. this book is mine. This book is mine. Esse livro é meu. This is my book. Esse é meu livro. Certo? Então, perfeito. Já que você falou, vamos notar a diferença disso. Este é meu livro. Este livro é meu. Sim? Então, se eu tiver
o substantivo depois do possessivo, como neste caso o substantivo é carro e casa, car e house, estão depois do possessivo, então esse possessive vai ser um possessive simples, um possessive, certo? Se eles estiverem antes do possessivo, do substantivo, perdão, do possessivo, se o substantivo estiver antes do possessivo, então vai ser um possessive case. Aqui temos um exemplo. This is my book. Sim? O possessivo está antes do substantivo. E aqui, this book is mine. O possessivo está depois do substantivo. Porém, também temos outra possibilidade de utilizar substantivos e possessivos que não é exatamente isto. Aqui temos um exemplo de cada uma. Temos uma terceira possibilidade que seria: this book is my book. Olha o que acontece aqui. Eu falo para você que se o possessivo estiver antes do substantivo, é um possessivo. Sim, possessivo simples. Se o possessivo, dá para ver, até aqui está úmido aí. Eu falo para você que se o possessivo estiver depois do substantivo, neste caso book, livro, seria um possessive case. O que acontece neste caso? Eu tenho o substantivo antes do possessivo, portanto, a regra diz que se o substantivo está antes do possessivo, é um possessive case. This book is mine. Porém, eu acrescentei a essa frase, de novo, o que seria outro elemento a essa frase. No caso, livro, de novo. ¿Estamos? Então, esta regra de o possessivo estar depois do substantivo, se você acrescenta a essa frase algo como, por exemplo, o mesmo substantivo, neste caso, não corre essa regra e o substantivo estaria de novo depois do possessivo. Aqui você tem substantivo antes do possessivo, porém na mesma frase, isso não é uma vírgula, não é um ponto, não é nada. A frase é a mesma, continua, está todo dentro da mesma frase. Sim? Aqui não estamos separando nada, está todo, é toda a mesma frase. Então, se dentro da mesma frase eu tenho this book is my book, tenho um substantivo antes e um substantivo depois do possessivo. Portanto, o possessivo vai ser um possessivo simples. Eu vou falar, this book is my book. Sim? Este livro é meu livro. Não, este livro é meu. Este livro é meu livro. ¿Estamos? Eu poderia falar, por exemplo, para utilizar o primeiro exemplo. Uma pergunta, e é certo dizer, esse livro é meu livro? Olha, seria como dizer certeza absoluta. Isso se chama redundância. Quando você repete alguma coisa sem ter necessidade. Quando você tem certeza de algo, para você ter um exemplo dar um exemplo do que eu estou falando. Se você diz que você tem certeza, você está dizendo tudo, já não acrescente mais nada. Por quê? Porque se você tem certeza, não tem dúvida. Se não tem dúvida, é certeza. A certeza é a falta absoluta de dúvida. É isso porque não tem outra possibilidade. Certeza é não tem outra possibilidade que ser isso que eu estou falando que é. Então, se eu falar que eu tenho certeza, não tenho que acrescentar mais nada. Mas as pessoas se acostumam a falar, você tem certeza absoluta. Não tem certeza absoluta ou não absoluta. Certeza é uma. Não existe certeza que não seja absoluta, você está me entendendo? Então, por que falam, se acostuma a falar,
eu tenho certeza. Tem certeza absoluta. Por que eu falo absoluta? Porque na hora de falar absoluta, que é uma coisa totalmente contrária à regra gramatical, totalmente contrária, eu estou reafirmando, eu estou querendo não só falar que eu tenho certeza, sino que é absoluta, como dizendo, não tenha dúvida disso. Essa é a expressão que a pessoa que fala que tem certeza absoluta está querendo falar. Neste caso, é a mesma situação. Perfeita a pergunta que você falou. Neste caso, é a mesma situação. Eu não preciso falar this book is my book. Se eu falo que this book is mine, acabou, this book is mine. Agora, se eu quiser deixar claro que não tenho dúvida que esse é meu livro, eu poderia falar, não por uma questão gramatical certa, sino para acentuar que o que eu estou falando é isso mesmo, como no caso de certeza absoluta. Estou dando um exemplo qualquer, mas tem muitos casos sobre isso, né? Em que a pessoa repete algo sem eu vou sim. Se você fala que você vai, é que você vai. Se você não fosse, você diria eu não vou. Está entendendo? Eu não vou não. É um costume de falar. Se acostuma a falar assim. Mas esse segundo não precisa. Você já falou que não ia. Isso aconteceu? Aconteceu sim. Se você fala que aconteceu, não é? Ou seja, são costumes das pessoas que falam, têm costume de falar certas coisas. É possível que isto se utilize como um costume, esse livro é meu livro. Tem pessoas que podem falar isso como costume, mas geralmente, se alguém for falar isso aqui, vai falar como no caso que eu falei para você de certeza absoluta. Não precisa ser você acrescentar que é absoluta. Isso é reafirmar, certo? Nestes casos, quando você não acrescenta uma característica a esse elemento, como por exemplo aqui, aqui não falei this car is my car, como aqui. Eu acrescentei uma característica no carro, então está perfeita a frase. Por quê? Porque this car is my new car, it's not my old one. Não é meu carro velho, é meu novo carro. Sim, eu posso ter dois carros, um carro velho e um carro novo. Este não é o velho, é o novo. Então estou falando, este carro é meu carro novo. Ou poderia falar diretamente, este é meu carro novo, mas se eu falar este é meu carro, sim, este carro é meu, carro novo, este carro é meu carro novo, está entendendo? Tem um pouco mais de sentido que o outro. Este não é para afirmar, este é para acrescentar informação na frase. Eu estou acrescentando informação, não só é meu carro, quanto é meu carro novo. Agora, aqui não. Aqui se eu falar, this book is my book, é porque você, a pessoa que está falando, que estiver falando, ela está reafirmando essa sentença que ela está dando, que isso que está aí é dela. Se eu falar isto, eu poderia falar isso, this is mine. Ou it is mine. Sim? It is mine. Ou eu posso falar it is my marker. Se eu não quiser falar marker, se eu estou mostrando isto para vocês, estou falando que é meu, é meu. É isso aqui, você está vendo. Não preciso falar marker, porque estou te mostrando. Se eu falar alguma coisa, eu estou reafirmando essa sentença que eu estou dando que é meu. Então, neste caso, se isto acontecer, você vai utilizar o pronome, o possessivo, perdão, possessivo simples, porque está de novo nombrando o elemento que é da sua posse, certo? Se você não for querer reafirmar e simplesmente for querer aclarar, explicar, acrescentar alguma outra informação, como que não só esse é o carro, sino que esse é o novo, seu carro novo, você vai falar, this car is my new car. Você torna a utilizar este daqui, porque você está acrescentando algo mais após o possessivo. É como uma dúvida. Se eu tenho celular, então eu tenho que dizer this smartphone is mine, que é meu. Se alguém tem dúvida que é meu, Mine. Então eu tenho que afirmar que é meu, então eu tenho vamos supor que alguém está disputando esse celular com você. Alguém acha, por equivocação, que como são iguais ou parecidos, essa pessoa acha que é o dela. E você está dizendo que é seu, você chega a um ponto que fala, este celular é meu celular.
Sim? Você não vai falar simplesmente este celular é meu celular, não. Você vai falar este celular é meu celular se você quiser reafirmar. E reafirmar você está querendo mostrar para outra pessoa que você sabe que você está falando a coisa certa, que é si mesmo, seu. Então, nesses casos, você está utilizando de novo o substantivo. Você falou do seu celular, que era seu, e ainda está reafirmando, celular de novo. This phone is my, or this cell phone, no caso, phone não, porque o phone é o de linha, então, o smartphone, this cell phone is my cell phone. Está acrescentando. Se você simplesmente for falar, vamos supor que 4 ou 5 pessoas deixaram o celular aí na mesa. Cada um vai pegar o dele. Você pega o seu e fala, this cell phone is mine. Ou também você pode falar diretamente, sem falar de cell phone, this is mine. Se alguma coisa é sua, você não precisa falar da coisa e fala, is mine. Whose cell phone is this? De quem é esse celular? Whose cell phone? De quem? Whose cell phone is this? Mine. Acabou. Estamos falando do celular. Estão perguntando do celular, você fala meu. Mine. Nunca você vai falar mine. Se você falar mine, está faltando o seu quê? Porque este aqui, possessivo simples, se utiliza antes do substantivo. Então, se você fala mine, como quem fala inglês sabe que o mine, ou qualquer um, mine, your, his, her, qualquer um, se utiliza antes do substantivo, qualquer pessoa que escutar outra falar mine, vai ficar esperando, mine o quê? Está me entendendo? Então, a diferença de uso de um e outro é porque um significa uma coisa e outro significa outra? Não. As dois significam o mesmo. Porém, dependendo do contexto da frase, você pode utilizar um ou deve utilizar um ou outro. Certo? Não é que vas entender que o que você vai deixar de se entender o que você está falando. Se você fala mais, a pessoa sabe que é seu. Você está reclamando a posse disso. Porém, você pode estar reclamando a posse, fechando a frase. Só que as frases, quando você fala em inglês, não é a mesma coisa que em português. Em português, quando você vai falar alguma coisa, dependendo da entonação que você der, no que você está falando, tem um sentido. Isso dá um significado à frase. Certo? Se eu falar, this cell phone is my... Você vai ficar esperando, porque eu não terminei de falar. Eu estou mostrando na entonação da frase, com o som que eu estou dando na frase, estou te mostrando que eu não acabei de falar ainda. Você está esperando, o cara vai falar o meu quê? Está entendendo? Em inglês não. Se eu falar, this book is my... Não preciso falar my e cortar aí e a pessoa fica esperando. Com que eu fale my, a pessoa vai ficar esperando da mesma forma que você ficaria esperando com a entonação do português. Em inglês não se usa essa entonação e sim se usa esse pronome para determinar se você terminou a frase ou não. Se eu falo, esse celular é meu, this cell phone is mine. Fechou? Se eu falar, this cell phone is mine, não fechou. É como se eu estivesse falando, esse celular é meu... E você fica olhando e pensando, vou acabar de falar quando? Não acabei de falar. Está entendendo a diferença? Por isso é importante entender quando utilizar um e quando utilizar o outro. ¿Sí? Qualquer um dos dois está dando a ideia que você está reclamando a posse disso. Você está dizendo que é seu. Disso não tem dúvida. Porém, para falar de forma certa, utiliza de forma certa, porque senão a pessoa aqui, se você fala the cell phone is mine, vai esperar, por exemplo, isso aqui. My new cell phone. Por exemplo, my best cell phone. Meu melhor celular. Este celular é meu melhor celular. Você tem outro velho, sim? Então, dá para entender isso? Vamos lá. This is my car. De novo. This is my car. Perfeito. This is my car. De novo.
This is my car. ¿Qué significa? Esse é meu carro. Perfecto. ¿Qué significa? Esse é meu carro. ¿Cómo se dice? This is my car. Perfecto. This is my house. De nuevo, This is my house. ¿qué significa? Essa é minha casa. Perfecto. Tenemos un masculino y un femenino, ¿sí? Los dos singulares. This is my book. De nuevo, perfecto. This is my book. Sí, todo junto. This is This my is book. my book. Perfecto. ¿Qué significa? Esse é meu livro. Perfecto. This book is mine. ¿Cómo es? This book is mine. Sí. Otra vez. This book is mine. This book is mine. Vamos lá. This book is mine. This book is mine. Perfecto. De nuevo. This book is mine. This book is mine. This book is mine. This book is mine. ¿Qué significa? Mine. Mine. Eu tenho que ouvir bem clara essa N. Vamos lá, de novo. This book is mine. Isso, perfeito. O que significa? Esse livro é meu. Exatamente. Como que se diz? This book is mine. ¿Qué significa? Esse livro é meu. ¿Cómo se dice? This book is mine. Is Mine. sem preguiça. Eu tenho que ouvir essa N, porque senão eu fico esperando. É uma coisa automática, não é que eu estou procurando, não. É automático. Eu não tenho que pensar que você vai falar isso. Quando eu faço falar alguma coisa, eu peço para você falar alguma coisa, melhor. Quando eu peço para você falar alguma coisa, eu não estou esperando que você fale isso aqui. Eu simplesmente deixo você falar e eu tenho que entender exatamente o que você está falando. Então, pronuncia mine. Vamos lá, de novo. This book is mine. Isso, perfeito. Agora está bom. Depois você bota velocidade nisso, mas pronuncia o fim, sobretudo nestes. Vamos lá. O que significa? This book is mine. O que significa? Esse é meu livro. Esse livro é meu. De novo, como se diz? Esse livro é meu. Em inglês? This book is mine. Perfeito. This book is my book. De novo. This book is my book. This book is my book. Tudo junto. This book is my book. This book is my book. This book is my book. This It book is. my book. This book is. This book is. De novo. This book is. This book is. Não corta. Book Ah. is. This book is. This book is. This book is my book. This book is my book. Perfeito. De novo. This book is my book. Pronuncia esse. This book is my book. This book is my book. This book is my book. Perfeito. Fala, olha, fala mais devagar, mas sem cortar. This book is my book. This book is my book. This book is my book. Sí, esa This es. book is my book. Perfecto, vamos lá. This book is my book. This book is my book. De novo, this book is my book. This book is my book. Perfeito, vamos lá com o próximo. This car is my new car. This car is my new car. De novo. This car is my new car. This car is. This car is. This car Junta, is. junta. O que significa? This car is my new car. Este carro é meu novo carro. Perfeito, como que se dice? This car is my car, my new car. Perfeito, vamos lá. Vai repetir junto comigo. This car is. This car is. R. This car is. This car is. Perfecto. This car is. This car is. This car is my new. This car is my new. This car is my new car. This car is my new car. Perfeito, perfeito. Vamos lá de novo. Devagar. This car is my new car. Eu não quero que você corte. Pode falar mais devagar, mas não corta. This car is my new car. Não corta. This car. Você pode falar assim, olha. This car is my new car. This car is my new car. O que interessa é que não corte. Depois você vai dar velocidade. This car is my new car. Mas por enquanto, this car is my new car. Não corta. Vamos lá. This car is my new car. Perfeito. De novo. This car is my new car. Perfeito. Ficou claro como funcionam os Aham. possessivos? Depois a gente vai treinar isso no treinamento da conversação, mas pelo menos você já tem uma ideia. Isto é muito importante, saber quando utiliza um, quando utiliza outro e também esta pegadinha que tem aqui, que muitas vezes acontece,
Se você tiver que falar que seu carro é seu novo carro, você vai duvidar, porque vai pensar, eu tenho um substantivo antes, mas também tenho depois e agora, eu fico como? Está me entendendo? Palavras interrogativas. Interrogative words. Palavras interrogativas. Também você pode conhecer elas como question words, que também significa palavras interrogativas. São palavras que se utilizam para fazer perguntas. Então, vamos ver quais são elas. How many, how much, how long, how, what, which, where, when, why, who, whom e whose. Vou mais uma vez e você vai repetir, só para ter a pronúncia delas. How many, how much, how long, how, what, which, where, when, why, who, whom, whose. Vamos lá. How many, how much, how long, how, what, which, Wish é desejo, wish. Eso é which. Por eso que son tan parecidas algunas pronunciaciones no inglés que el más mínimo erro quiere decir otra cosa. No es wish, es which. Which. Isso, de novo. De novo. Perfecto. ¿Qué es eso aquí? What, Isso, conté, perfecto. which, De novo. Isso, where, perfecto. when, Why. why, Isso. who, Who. Isso, de novo. Who. A mesma coisa que acrescenta o meme. Whom. Sim, como é? who, whom, Isso. Whose. whose, Who. Whom. Whose. Who. Whom. Whose. Perfecto. Vamos lá, vamos a ver o que significa. How many? ¿Cuántos? Contáveis. Está preguntando por cuántos, mas contáveis. How much? ¿Cuánto? No cuántos. ¿Cuánto? Incontable. Por ejemplo, vamos a supor que você vai tomar, alguém vai te oferecer um café e pergunta para você quantas colheres de açúcar você quer? Sim? Então você vai falar uma quantidade específica, 2, 1,5, 1. How many spoons of sugar do you want in your coffee? How many spoons? ¿Cuántas colheres? How many spoons of sugar? Por quantidade, coisas contáveis. Agora, essa pessoa também poderia te perguntar, quanto açúcar você quer? Aí você responde, muita ou pouca? Está entendendo como funciona? Ou, por exemplo, sem açúcar, eu pergunto para você, quantas xícaras de café você toma no dia? How many cups of coffee do you drink a day? ¿Cuántas xícaras? ¿Está entendendo como é? How many? Contáveis. ¿Cuántas xícaras? E você fala 2, 3, contáveis. How much coffee do you drink a day? Quanto café você bebe no dia? E você fala pouco, muito, nada, mas não conta em quantidade de números, sim? Então, how many? Contáveis. Quantos? How much? Incontável. Quanto? De quantidade. How long? Quanto tempo? Por exemplo, quanto tempo você precisa para terminar isso? How long do you need? Por exemplo, quanto tempo você precisa?
How? Como? How do you do it? Como você faz isso? How do you do it? Como você faz isso? How? Como? What? Que? O que? What do you say? O que você disse? What is this? What is this? O que é isso? What do you say? O que você disse? What is this? O que é isso? Se utiliza da mesma forma que você utiliza o que ou como. Como, né? Perdão, what? O que? Which? Qual? Qual? Tem algumas coisas aí. Which one do you want? Qual você quer? Which one do you want? Where? Onde? Where do you go? Onde você vai? Where do you go? Por exemplo, when? Quando? Quando? Por exemplo, when do you go? Quando você vai? Quando? Where do you go? Onde você vai? Exemplo, estou te dando, né? Where do you go? Onde você vai? When do you go? Quando você vai? Why? Por quê? Por quê? Why do you go? A mesma situação. Where do you go? Onde você vai? When do you go? Quando você vai? Why do you go? Por que você vai? Who? Quem? Who? Quem? Acabo de dar um exemplo. E whom? Também é a mesma coisa. Quem? Sim? Está falando de quem? Who? Por exemplo, se eu perguntar para você com quem você trabalha, por exemplo, eu poderia perguntar das duas formas, utilizar os dois who e whom, tanto faz. Eu poderia perguntar who do you work with, com quem, esse with iria no final, sim? Who do you work with, com quem você trabalha, ou eu poderia perguntar para você with whom do you work, com quem você trabalha. With whom do you work? With whom do you work? É gramaticalmente correto. Who do you work with? Olha que interessante isso. Who do you work with? Não é gramaticalmente correto. Sim? Se eu perguntar para você, who do you work with? Com quem você trabalha? Não é correto, não está certo perguntar assim. With whom do you work? É gramaticalmente correto. Porém, você não vai escutar isso aqui. Vai escutar esse. Ou seja, alguma vez, no ano, uma vez, duas, sim, alguém pode falar dessa forma, mas é muito difícil escutar alguém falar with whom do you work. Sim? Então esse whom muito pouco se utiliza. Mas significa a mesma coisa, é quem. Os dois são quem. Você vai ouvir muito mais e portanto você vai se acostumar a utilizar, porque como a gente já falou, a gente reage dependendo do entorno. Como se fala no entorno, a gente fala dessa forma. Então, who do you work with? Incorreto gramaticalmente, mas 99,99% a pergunta é essa. E with whom do you work? Qual a diferença de um para outro? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então são os dois a Quem? mesma coisa. Quem e quem. Exatamente a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. A única diferença é que gramaticalmente é correto perguntar with, que significa com, with whom do you work? Com quem você trabalha? E não você trabalha com quem? Por exemplo, who do you work with? Está me entendendo? Só que, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos eu não sei na Europa como se utiliza, quizás o Reino Unido utilize, a Inglaterra utilize este tipo de expressões. Eu conheço algumas, mas não todas as expressões europeias. Agora as americanas sim. É isso aqui. Então, para você entender como funciona também a conversação,
você não pode ir preparada com uma coisa estruturada, porque quando você vai se dar de cara com idiomas, de estruturado não tem nada. Cada um fala como ele acostuma. Então, who do you work with não é gramaticalmente correto. Poderia te perguntar, who do you go with? Não com quem você trabalha, com quem você vai. Who do you go with? Com quem você vai? A mesma coisa. With whom do you go? Com quem você vai? A mesma coisa. Não é que solamente se utiliza para com quem você trabalha, com quem você vai, com quem você fica, com quem você está, com quem você janta, com quem... Então, who do you work, ou o que for with, não é correto, mas sempre se usa isso. E with whom do you work é a mesma coisa, mas você tem que conhecer, porque vai ter que aprender as duas. Não é geralmente usada, mas geralmente que eu estou falando não é mais este que este. Este praticamente não se usa. 99% das vezes que você vai ouvir o mais vai ser essa, sim? E whose é de quem? Whose is this for? Whose is this for? Ou whose is this? De quem é isso? De quem? De quem é? Então, temos quem, de quem, para perguntar. Então vamos lá, a ver se você se lembra. O que significa how many? Quantos? Que exatamente, contáveis ou incontáveis? Contáveis. Contáveis, exatamente. O exemplo das xícaras de café. Quantas xícaras? 1, 5, 10. How much? O que significa? Quanto? Quanto? Incontável, né? Incontável. De muito ou de pouco? How many? 1, 5, 18 e muito pouco, mais ou menos, sim? How long? Quanto tempo? Perfeito, quanto tempo? Exatamente, how long, quanto tempo? How long do you need to do the work? Quanto tempo você precisa para fazer o trabalho, certo? How? Como? Perfeito, perfeito. What? Que? Que, o que? Perfeito. Which? Which? Que? Qual? Qual? Which é qual, o qual. Se você tiver que decidir entre alguma coisa, sim, a pessoa por aí, vamos supor que você vai comprar alguma roupa. A pessoa pergunta, você está escolhendo entre dois vestidos e a pessoa pergunta, which one do you want? Which one do you want? Qual você quer? Sim? Which. Aqui, which one, você acrescenta one, que é número 1. Se utiliza como expressão de qual. Quando você vai perguntar qual, você acrescenta one. Which one. Como se fosse o número 1. Which one. Você não fala which do you want. Você fala which one, ou qual. Sim? Como para utilizar de forma normal, se utiliza, por exemplo, se você não vai falar outra coisa que qual, você fala which one. Você pede para mim trazer, temos 2 markers, um azul e um preto, e você pergunta, você me traz um marcador, por favor? Eu pergunto which one. Então, which one é qual, o qual. Where? Onde? Onde, perfeito. Como se diz onde você vai? Onde você vai? Where? Do you go? Do, porque eu preciso utilizar o do, que agora vamos ver provavelmente na próxima aula ou na outra vamos já começar a ver como trabalha o do. Where do you go? Exatamente. Where do you go? Quando? Como se diz? Quando? Sim, perfeito. When. When, exatamente. Quando. Quando. Why. Why? Por quê? Why. Por quê? Por quê? Sim, por quê? Why tem, quando você faz uma pergunta em português,
se eu perguntar para você, por que você está aqui? Você vai me responder porque alguma coisa. Sim? Em inglês não. Em inglês tem why, porque para perguntar. E because, isso aqui é uma C. Because, para responder. Então, why, para perguntar, para responder. Então, eu pergunto para você, por exemplo, why are you here? Por que você está aqui? Why are you here? E você fala because of you, por você, por exemplo. Sim? Está me entendendo? Ou because I want to, porque eu quero. Because. Why? Because. Why para perguntar e because para responder. Exatamente. As duas são por quê. Só que esta se utiliza para perguntar e esta se utiliza para responder. Você nunca responde com a mesma. Se alguém pergunta para você why, você nunca responde com why. Não existe perguntar por why. Se você está utilizando why é porque você está perguntando, não respondendo. Respondendo é because. Certo? Vamos lá. Who? Quem? Perfeito. Whom? Quem? Whose? De quem? Exatamente. Whose is this? De quem é? De quem é isso? De quem é isso aqui? Tá bom? Vamos botar alguns exemplos agora, como para dar uma pequena treinada, a ver se você consegue utilizar eles e ubicar eles no lugar certo. Bom, vamos fazer alguns pouquinhos exercícios para ver o que você utilizaria aqui. Aqui diz dollars do you have? Dollars do you have? Dólares você tem? Aqui está faltando algo. Esta é uma pergunta que está faltando uma destas interrogative words. Está faltando uma destas palavras. Depois vamos a fazer muitos mais exercícios de eso. Por enquanto, vamos completar com estas. Dollars do you have? Seria... Dólares você tem? Seria... Quantos dólares você tem? Perfeito. Seria quantos dólares seria você tem? How many? Quantos? Seria how many? Perfeito. How many? Perfecto. Money do you want? Money do you want? Antes vamos repetir aquí. ¿Qué dice aquí? How many Dollars. dollars? Sí, no es dólares, ¿eh? Dollars. Esa. How many dollars do you have? How many dollars do you have? Perfecto. Você tem. ¿Cuántos dólares você tem? How many dollars do you have? ¿Cómo es? Quantos dólares você tem? ¿Y cómo se dice en inglés? How many dollars do you have? How many dollars do you have? ¿Cómo es? How many dollars do you have? Perfecto. How many dollars do you have? How many dollars do you have? De novo, vamos lá. How many dollars do you have? Perfecto. Aquí, money, do you want? Dinheiro você quer? Aqui diz dinheiro, money. Do you want? Você quer? O que iria aqui? Quanto dinheiro você quer? Ah, exatamente. Quanto? Quanto dinheiro você quer? Qual é How quanto? many, how much? How much? Quanto? Eu quero muito, quero pouco. Sim? Perfeito. How much? O que diz aqui? How much money
do you want? Do you want? Much. How money do you want? How much money? How much money do you want? How much money How much money do you want? do you want? How much money want How much money do you want? do you want? Perfecto. How much money do you want? How much money do you want? Perfecto. De novo. How much money do you want? How much money do you want? Junta. Money do you want? Fala isso. Money do you want? Money do you want? Money do you want? Money do you want? How much money do you want? How much money do you want? Perfecto. How much money do you want? How much money do you want? Perfecto. Car is this. Carro é esse. Ah, Tá faltando alguma que coisa? carro é este? Que, qual, Ah, né? Então vamos lá, aqui. é isso. What? Want? É isso? Que carro é este? Sim, exatamente. Então como seria? What? Olha, poderia ser what ou which, né? É, Tanto faz. Você quer botar what? perfeito. What car is this? Que carro é esse? Perfeito. Que ou qual, né? É. Tanto faz. Vamos com what. O que diz aí? Que carro é esse? E em inglês? What? What car is this? What car is this? What car is this? Perfeito. What car is this? What car is this? Perfeito. What car is this? What car is O que this? significa? Que carro é esse? Sim, também poderia ser Qual carro é esse? which one, né? Which car is this? Né? Ah, Ou what car is this? Perfeito. Do you live? Do you live? Hum? Você mora. Esse do não tem tradução porque é o auxiliar da pergunta, né? Então, igual que aqui, do você é o auxiliar, é o do que é o auxiliar da pergunta. Então, a gente vai ver isso depois. Do you live? Então, seria where? exatamente. Where? Where? O que significa where? Onde? Perfeito. Where? 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 Aqui. O que Where? significa isso aqui? Onde você mora? Onde você mora, onde você Onde você vive, vive. sim. E como se diz? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Perfeito, outra vez. Where do you live? Where do you live? De novo? Where do you live? Perfeito, where do you live? Puppy dog do you want? Puppy dog do you want? Puppy dog é um cachorrinho, um filhotinho, né? Puppy dog. Puppy dog do you want? Assim, quer dizer, esse cachorro é filhote, como é que fala? Puppy dog do you want significa cachorrinho você quer. Pergunta, né? Cachorrinho Que você quer. cachorrinho você quer? Ou qual, né? Qual cachorrinho você quer? Vamos supor que cachorrinho- temos... Qual cachorrinho você quer? Olha, essa pergunta de que cachorrinho você quer e qual cachorrinho você quer, dependendo da situação, né? Se você estiver falando que você gostaria de ter um cachorrinho, eu perguntaria que cachorrinho, que cachorrinho você quer? Ah, qual Que cachorro, que raça de cachorro, assim. Então seria E se which? estiver com dois cachorros na mão, eu tinha um aqui, which one? Ou which puppy dog do you want? Sim? Então, vamos lá, vamos supor que você está prestes a escolher entre um e outro. Aí eu boto which. What? Which. Perfeito. Which? Aham. É? Which. Já está nas últimas. Which puppy dog do you want? Vamos lá. Which puppy dog do you want? De novo. Which puppy dog do you want? Sim, não marca tanto o dog, sim? Dog do you want? Mais leve. Dog do you want? Which puppy dog do you want? Vamos lá, mais leve. Não marca tanto
o final da palavra para poder juntar um pouco mais suave com a outra. Está perfeita a pronunciação, está perfeita. Olha, which puppy dog do you want? Which puppy dog do you want? Perfeito. Which puppy dog do you want? Which puppy dog do you want? Perfeito. De novo, mais uma vez. Which puppy dog do you want? Perfeito. Are you? Está você ou você está? Em forma de pergunta, né? Você está. Seria, onde você está? Qual seria? Where? Where are you? O mesmo aqui, né? É. Exatamente. Where are you? Exatamente. Já. Where are you? O que significa where are you? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Como se diz? Onde? Where are you? Where are you? Sim, você pode perguntar where are you? Where are you? Ou where are you? Tanto faz. Where are you? Ou where are you? Where are you? Sim, ou where are you? Tanto faz. Você vai escutar, dependendo da forma que a pessoa fale, a pessoa falar vai perguntar where are you? Ou where are you? Tanto faz, a mesma coisa. E are you here? Are you here? Are you here? É uma pergunta, sim? Are you here? Seria, onde... Não. Não, essa é onde. Onde você está? Where are you? Isso aí seria... A pergunta terminaria are you here? Are you here? Quem é você? Não. 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 Está aqui. Here. Here é aqui. Here é aqui. Aqui também poderia ser who, né? Claro. Sim, poderia ser where are you, se você estiver perguntando onde está, ou poderia perguntar who are you. E aí embaixo seria como... A tradução em português seria como esse aqui. Você está aqui. Eu estou te perguntando. Vamos supor que eu vou perguntar em português. Pergunto algo e termino, e a pergunta termina. Você está aqui. Você está aqui. Seria... Que seria? Seria por que você está Claro, aqui? exatamente. Exatamente. Por quê? Qual é o porquê? Why? Why é por quê? Why are you here? É Why are you here? isso. Certo? Why are you here? Por que você está aqui? Este já. Why are you here? Eu achei que era porque estava molhado aqui, mas... Why are you here? Sim, why are you here? O que significa? Por que você está aqui? Perfeito. De novo, como é? Why are you here? Why are you here? Se você tivesse que responder isso, você utilizaria que palavra para responder? Lembra? Se eu tivesse que responder... Se você respondesse isso em português, eu perguntasse para você por que você está aqui, você responderia por que alguma razão, me daria algum motivo. Por que alguma coisa? Só que em inglês você pergunta why are you here e a resposta de por que é because. Sim? Lembra que a gente colocou aqui o exemplo de because? Alguma coisa. Exatamente, because I need to study. Porque eu preciso estudar, sim? É isso. Então, why, pergunta, e a resposta disso é Seria because. I need to study. Por exemplo, muito bom, because I need to study. Perfeito. Certo? Certo. Presta atenção a isso porque daqui a pouco vamos começar a trabalhar muito com todas essas interrogative words. Certo? Certo. Até a próxima aula então.